amados, tudo bem com vocês? Augusto aqui. Antes de mais nada, não deixe de conferir os episódios anteriores do Chile, do Capitólio e na Bahia, entre outros que tivemos, que tem muito insight, muito conteúdo legal ali para vocês. É muito importante isso porque esse podcast não é só para saber sobre a pessoa também, mas é saber como está o mercado e como está girando todos os negócios dos nossos queridos amigos. Estou aqui com o Andrezão. Conta um pouquinho mais sobre você, quem você é, qual que é o seu ramo de trabalho e o que o pessoal já não conhece mais sobre você também. Vamos lá. Boa tarde, obrigado pelo convite. Vamos aí ao podcast do Diamond. Meu nome é André, eu sou carioca, fiquei na capital no Rio até os 26 anos mais ou menos. E depois fui ao encontro, né, da minha esposa e lá fui chamado pelo meu sogro para poder começar a fazer parte, né, da Taeco Tintas, que é a empresa que hoje eu sou sócio e que a gente toca tanto na cidade de Macaé, que é a cidade de origem, quanto na cidade também do Rio, depois de 3, 4 anos de operação em Macaé, da minha parte, né? A gente migrou para a capital. Hoje estamos entre 7 lojas, né? Quando eu fui chamado, nós tínhamos 2 lojas, hoje somos 7 lojas, mais um negócio de distribuição e um negócio de representação comercial também, tudo dentro do mesmo segmento de tintas. Hoje a gente divide o nosso mercado em 3, né? Tintas imobiliárias, tintas para casa, para apartamento e tudo mais. Tinta automotiva, que na verdade é um mercado de repintura automotiva, que é um martelinho de ouro, né? E tinta industrial, aí ambiente industrial diverso, seja piso industrial, telhado de galpão, maquinário industrial, tinta que a gente chama tinta anti-chama, tinta para alta temperatura. Borrachada, térmica, aquelas que tem também. Para tudo quanto é indústria e gosto também. Tinta para tanque, para silo, para navio, para embarcação. Aí, em cada mercado, a gente tem nosso perfil de atuação. No mercado de tinta imobiliária, a gente atua com as lojas de varejo, com o mercado de distribuição e de representação. A gente está nos 3. No automotivo, é o mercado de varejo, de atendimento loja a loja, atendimento técnico, e no industrial a mesma coisa do imobiliário, varejo, distribuição e representação. Legal. E entre essas 3 aí, o que tu acha mais, não digamos rentável, mas a mais atrativa para o segmento de vocês ali? Olha, o nosso perfil de trabalho, ele já era, desde do princípio, né? Isso está enraizado nos meus sogros, né? Que são os fundadores, que é ter um atendimento técnico diferenciado. Inclusive, tem uma curiosidade que foi por causa da falta de um atendimento técnico de um concorrente, né? Na época, que meu sogro abriu a loja, né? Começou com a loja. Então ele estava buscando um produto, ele foi atrás da loja que tinha na cidade, ele não foi bem atendido, o produto que venderam para ele não funcionou, ele se viu, deparou com aquilo ali e falou assim, opa, tem uma oportunidade de negócio aqui, então vou entender mais sobre isso, né? Ele também pegou o braço de apoio do sogro dele, que já havia tido material de construção e abriu a loja. Então, o nosso perfil de atendimento ele já começa com um perfil técnico de atendimento. Então, a gente tem muito isso dentro da nossa venda, né? De entender de fato e se inserir na realidade do cliente para você poder especificar o produto certo na quantidade na quantidade mais exata possível e do jeito que realmente o cliente, não necessariamente o que ele quer, mas o que ele precisa para poder atingir o objetivo final dele, né? Então a gente já tem tudo isso aí. Então, dentro de cada segmento, como a gente consegue se diferenciar da maioria, né, do nosso mercado, ele vende muito commodity, né? Vende muito preço.
Então, são margens baixas de qualquer forma. Ganho quantitativo daí, né? Aí você começa a ganhar volume, mas aí vai depender do perfil de cliente, né? Claro que pelo nosso perfil de trabalho e pelo nosso mercado, dentre esses três, o que nos dá mais segurança, né, de rentabilidade, né, mas é caso a caso, é a parte industrial que eu represento. Eu faço a operação de varejo, distribuição e representação de uma marca que só eu tenho no estado do Rio. Então isso favorece a eu ter uma melhor precificação desse item, porque eu praticamente não tenho concorrente com o mesmo produto, né? Tenho dentro do mesmo segmento, obviamente, outras marcas do que a que eu trabalho, mas não necessariamente é o mesmo produto. Já no imobiliário e no automotivo é praticamente o mesmo produto. Por isso que a gente tem que se diferenciar tecnicamente, entendendo de fato o que o cliente precisa. E dentre o mercado aí, vamos dizer, no final do ano passado para esse, você sentiu alguma mudança drástica, positiva ou negativa no mercado de vocês? Vou estender um pouquinho esse prazo para poder dar uma noção melhor sobre o mercado de tinta, né, em geral. Na pandemia, a gente teve, obviamente, em relacionado à saúde, foi péssimo, né? Não tem nem isso aí, não tem como que considerar. Mas, dado o que aconteceu, que não sou eu que posso mudar, né? Houve uma procura maior para estética de dentro de casa, né? Ou para que as pessoas procurassem fazer algum afazer, pintar um móvel, pintar uma parede, para ela mesmo pegar e fazer, né? Porque contratar um profissional já era mais difícil. Então chegava dentro de casa, dentro da sala, do quarto, via a parede toda esquisita. O cara, quando antes estava no trabalho, que ficava 2, 3 horas em casa só praticamente, quando ficava com a família, não percebia. Não, isso aí eu faço depois. Mas quando ele ficou 24 horas dentro de casa, ele não teve para onde correr, né? Então, houve um aumento considerável de volume durante a pandemia, né? Até começo de 21, mais ou menos. E aí, acho que é uma questão de hábito, né? Como foi um período muito longo, conseguiram criar esse hábito nos consumidores. Então, 22 e 23 manteve o crescimento não tão pujante quanto foi 19 para 20, né? Mas não voltou como era antes. Mas não voltou para o volume de 2018, né? Não foi um mercado que tipo montanha, né? Vai, sobe, depois desce. Não, ele conseguiu crescer e continuar crescendo dali em diante. Legal. Até 2023. Chegou em 2024, ele já deu uma plainada, né? O crescimento já não foi tão alto, mas graças a Deus é um mercado que cresce. Esse ano esse mercado, salvo engano, em números gerais, assim, em termos de volume, ele cresce em torno de 2 a 3%, então é bastante coisa, né? Mercado de tinta, eu teria que pesquisar, mas deve estar girando em torno de, imagino eu, uns quase 100 bi, sei lá, 70, 80, por aí, de reais de tintas, né? Imobiliário, tá? Mercado imobiliário. De tintas imobiliárias. Ainda tem que somar os outros dois, né, e tal. Então, é um mercado bem grande dentro do Brasil, né? É um volume bem grande também de tinta que é comercializado. Então, 2, 3% é muita coisa. É coisa pra caramba. No volumetria muito alto. E me diz uma coisa, qual que tu acha a tua maior dificuldade hoje ali na tua área e do mercado em si? Até brinquei hoje mais cedo, que eu entendo da seguinte forma, né? Na maioria dos casos, você tem que tirar a primeira maior dificuldade que está relacionada a pessoas, né? Então, tirando essa dificuldade, que eu acho que para a maioria ela ocorre, né? Mesmo com o implemento de tecnologia e de tudo mais, né?
E aí pessoas é categoria geral, né? Lá dentro tem recrutamento, treinamento, qualificação, tem tudo isso, né? Mas deixando essa um pouco mais de lado, eu acredito que o nosso mercado, dentro do nosso mercado, ele tem ainda grande oportunidade de profissionalização. E isso começa com análise de processo, né? Então, um mercado que ainda é muito pulverizado, né? De um meio do ano passado para cá, pelo menos ali na região, tem reduzido bem pouco essa pulverização. Ele também teve um movimento muito grande de pulverização depois da pandemia, por causa desse crescimento muito pujante. Isso saltou aos olhos de muitas pessoas em abrir lojas de tinta, né? Só que, ao mesmo tempo, tinta não é tudo igual, entendeu? Não, com certeza. Infinidade de opções e essas opções ela vêm de acordo com a necessidade do próprio cliente, entendeu? Tinta branca não é tudo igual, eu já ouvi isso lá no começo, inclusive tem uma história, isso aí não dá para contar não, mas só nos bastidores, que é um rapaz que falou, não, tinta branca é tudo igual. Eu falei, então tá bom, tem tinta branca de R$90 e tinta branca para parede, né, de R$90 e tinta branca para parede de R$800, entendeu? A mesma lata, a mesma quantidade. Não tem como ser igual, entendeu? Não é o fabricante de 800 que tem um custo de 40, tá 50 e que está botando por 800, exato. Entendeu? Não, é tecnologia que tem embutida, é proteção, é durabilidade, e por aí vai. Então é um mercado que aparentemente não parece ser técnico, mas para você ter uma boa venda, ter uma venda saudável, tanto para o cliente, quanto para a loja, quanto para o próprio fornecedor, para não dar dor de cabeça para ele depois de reclamação, né, de técnica, reclamação do produto, você tem que ter uma técnica correta para indicar aquele produto, entendeu? Praticamente todos os dias eu recebo um questionamento de um profissional de pintura ou de algum cliente sobre alguma situação relacionada a qual produto utilizar, qual o melhor produto a utilizar dentro daquelas características que o cliente precisa. Nesse ponto é bom porque vocês têm essa expertise técnica, né, que tu falou, de saber indicar a melhor coisa para o cliente. Voltando um pouquinho ao assunto ali que tu falou de pessoas, como é uma dor, acho que é um... universal. Uma dor de todas as áreas. Na tua opinião, o que tu acha hoje que é o principal problema das pessoas não durarem numa empresa? Eu acho que tem a ver com... Não é necessariamente em primeiro, segundo e terceiro que eu vou falar, tá? Uhum. Pensei duas, três coisas aqui, mas não tem primeiro, segundo e terceiro, não. Acredito que uma parte disso tem a ver com a própria empresa, né? Da própria empresa se atualizar, ou seja, as cabeças, né, da empresa, né, diretores, CEOs, como quiser colocar, eles se atualizarem ao contexto que se tem hoje em dia. Isso, tanto para mim, eu acho que para muita gente é um baita de um desafio, né? Porque a gente tende a pensar da forma como a gente foi criado e não necessariamente como o outro foi criado. Exatamente. Né? O que o outro precisa, né? Então, a gente é egoísta, né? Naturalmente a gente é egoísta. Então, a gente tem que desconstruir um pouco disso aí. Eu acho que existe uma parte disso, né? Acredito que exista também uma outra parte derivado do período que ficou muito tempo em casa, né? E que isso movimentou, por exemplo, escola, faculdade, praticamente não ficou parado totalmente, mas não é a mesma coisa, né? Não é o mesmo movimento. Então isso gera depois um impacto quando esse estudante vai para um emprego, ele acaba gerando esse impacto porque ele não está bem preparado, né? Então envolve, obviamente, educação também da base, né, de pessoas que a gente tem hoje no país, né? É um investimento até de certa forma alto em educação, só que não é bem investido, né? Não é investido em qualificação, né? É muito mais fácil tu arrumar um processo do que uma pessoa, né? Hoje eu acho que a maior dor, por ser pessoa, acho que é a maior dor de todo mundo,
Porque um processo, às vezes, ele está errado, tu corrige tecnicamente ou fisicamente, lá, se for algum maquinário, e tu corrige. Agora, a pessoa, se ela tenta botar na cabeça dela alguma coisa X, ela não vai botar na cabeça, não adianta que tu fazer, né? Sim. Acho que a gente estuda muito isso aqui. E em questão de processos, o que tu acha que é mais importante numa empresa como um todo? Não contando uma pessoa operando em si, mas um processo de uma empresa, o que acho que é mais importante na base dele? Mas se diz no mapeamento do... Mapeamento geral, desde o início do processo ao final, nele como um todo, qual que tu acha que é o ponto principal do processo? Dentro de um levantamento de processo, qual que seria a etapa fundamental, é isso? Que tem que estar mais consolidada. Eu acredito que eu inclusive estou no meio desse caminho aí do que a gente tem de processos hoje, né? Como você disse, aqui no Diamond a gente estuda muito isso, né? A gente encaminha a gente para poder enxergar pessoas, processos, finanças de outra forma, né? De uma forma mais atualizada, mais profissional. Então eu estou nesse meio do caminho aí. E eu acredito que a parte fundamental para que você tenha um final exitoso, né, para que você não faça o trabalho e depois ele não funcione para nada, né? Você, beleza, tem um mapeamento de todos os processos, mas ninguém continua não seguindo nenhum processo. Então não adianta, né? Então você fazer a parte, se focar muito na parte inicial, que é de você entender de fato, através de perguntas, de entrevistas com as pessoas, qual que é o processo que está sendo executado, né? Porque se você fizer, naturalmente, se você fizer a pergunta para a pessoa, como que é o processo de venda? De bate-pronto, ela vai resumir, ela não vai transferir de fato todos os detalhes que tem no processo de venda. E se você escrever só aquele resumo, nada vai adiantar quando você tiver que estudar o processo, mapear todo ele, desenhar todo esse processo, medir esse processo através dos indicadores que você tem que ter dentro desse processo. Quando você chegar depois nessa etapa final, você já vai estar querendo voltar ao começo, e isso acaba desestimulando, né? Então eu acredito que, até fazendo uma alusão ao meu mercado, a gente no mercado de tinta, a gente fala, cara, investe na base, né? Da sua pintura. Você não quer colocar o produto mais caro de acabamento, não tem problema, mas investe na base. Porque normalmente as pessoas pensam o contrário, né? Não, vou investir no acabamento, tenho que comprar a tinta melhor que tem, mas compra uma massa, Vai estar lá descascando depois. Tudo errado. E bota a culpa na tinta cara. Então, é a mesma coisa. Você vai fazer o trabalho de levantamento, mapeamento e desenho dos processos, investe na base, gasta muito tempo na base para você chegar lá na frente e você já ter tudo mais mastigado para acelerar, né? E hoje, desculpa de cortar, hoje você pega na IA, te dá todas as perguntas que você tem que fazer, item a item, para você levantar todos os processos, entendeu? E na tua área, eu sei por experiência própria, já fiz reforma também lá em casa e tudo. É um erro comum, pessoal, às vezes também, não só a base, mas a estrutura antiga, principalmente quando é uma obra que não é nova, né? Tu vai fazer uma reforma. Tu vai botar uma base boa, mas também é bom dar uma olhada, por exemplo, já deve ter acontecido de a parede estar esfarelando, um cimento, coisa assim. Como é que vocês têm esse suporte por trás antes de vender, de dar uma indicação? Ou não fica a critério de vocês a responsabilidade, por exemplo, de algum problema lá? Vocês cobrem a parte da tinta, mas se o problema era da casa em si, daí como é que vocês fazem essa parte de indicação para eles, para os clientes? Acho que é uma outra característica que normalmente as pessoas têm, é que elas acabam focando muito no resultado, né? De como que quer ficar. Então, como ela foca no acabamento, né? Acaba focando muito nesse resultado. Então ela normalmente média, né? O cliente procura o produto final, né? Vou pintar a minha parede externa, eu já quero comprar a tinta da área externa, eu não quero pensar se teve infiltração, se teve nada disso.
Então, é uma informação que, dentro da média, né, normalmente a gente tem que extrair do cliente. Então, a gente faz isso através das perguntas. É porque tem muito cliente leigo, né? E às vezes vem cliente final para vocês ou é só aplicador mesmo, tipo pintor em si? Vocês atendem cliente final, pessoa física, direto? Não, eu atendo Bastante. Atendo todos os tipos de perfis de clientes dentro do meu segmento. Consumidor final, profissional de pintura, profissionais do segmento, né? Engenheiro, arquiteto, designer, grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas. Legal. A gente tem todo o perfil. E vocês têm quantos funcionários hoje, mais ou menos? 70 pessoas. 70 pessoas, pô, bastante. Quando... Eu sei porque... duas medidas, né? Quando foi fundada a Taeco Tintas, ela foi fundada com 5 pessoas. Quando eu fui trabalhar na Taeco Tintas, nós éramos perto de 18, 20 pessoas. Isso foi em 2017, então já tem 8 anos. Então, em 8 anos a gente crescimento muito bom. Mais que triplicou a quantidade de empregos, né? Uhum. E se você contabilizar 3, 4 pessoas ali por funcionário, né? Hoje a gente impacta aí 210, indiretamente 210, 200 e poucas pessoas. E por curiosidade, de onde é que veio esse nome, Taeco Tintas? É o apelido do sogro do meu sogro. Lembra que eu contei que ele... Do início lá do problema da tinta? Que ele pegou a mão do sogro dele para poder... Porque ele já tinha expertise dentro do mercado, já tinha os contatos dentro do mercado. O apelido do sogro do meu sogro era Taeco, né? Ele é falecido. Entendi. Legal. E para finalizar aqui, então, no contexto geral, deixa uma mensagem aí para quem está empreendendo, quem está pensando em empreender, ou já está no nível até, às vezes, mais elevado de empreendimento, de incentivo ou de experiência tua que tu queira dar para o público aqui que está nos assistindo. Eu acredito que a mensagem geral é para você investir nas pessoas, né? Acho que a mensagem, independente da fase, né? Se o cara está começando a empreender ou se ele já está ali, investir nas pessoas, que acho que é dali que tudo começa, né? Depois você passa a olhar os processos. Mas, ao mesmo tempo, para aquele que está começando, não procure ter tudo perfeito, exatamente perfeito para você iniciar, né? Muitas vezes é melhor que você inicie, tome uns pequenos tombos e depois você vai ajustando, porque senão você acaba atrasando muito esse começo, a não ser que seja uma estratégia, né? For montada uma estratégia para fazer dessa forma, aí você está preparado financeiramente, emocionalmente e tudo mais para que isso aconteça. Mas não espere chegar à perfeição para você lançar, porque muitas das vezes vão lançar na sua frente, né? O mercado ele é muito rápido, está cada vez mais rápido, mais acelerado. Então a gente tem que... Tá. Galera, tivemos um probleminha técnico aqui, mas já está resolvido. Desculpem a gente, não vai acontecer mais. Temos uma pergunta final aqui que muitos amigos pediram. Muita gente não sabe a pergunta interna que rola de vez em quando lá no grupo. O que é o balde? De onde veio a brincadeira do e o balde? Você tava lá no dia. Eu tô, mas eu não posso falar por ti. Não. Conta rapidamente aí pra gente qual que foi essa brincadeira aí. Foi. Cara, a gente tem um sistema muito robusto, né? A gente trabalha com, acho que eu considero como o melhor sistema dentro do meu segmento. Só que, mesmo nas melhores famílias, acontecem alguns imprevistos, né? E teve um imprevisto dentro do sistema, ele ficou um dia um dia inteiro fora do ar, né? Tiveram que cortar, vamos dizer assim, tirar o fio da tomada, porque teve uma sinalização de ataque hacker, né, dentro da base do sistema.
não necessariamente com a nossa base de dados, né? A geral, distribuidora. E lá, o servidor lá que fica nos Estados Unidos, né? E aí isso eles em um dia e pouquinho, menos de um dia e meio, a empresa conseguiu subir de novo todo o sistema. Mas nem tudo é perfeito, né? Como o nosso queridíssimo Jorge fala, pode ser sorte, pode ser azar. Então, 99,9% do sistema veio funcionando. Só que uma outra configuração personalizada acabou que teve que ser refeita, né? E durante esse processo de verificação, né, a gente olha os principais, mas não olham todas as configurações personalizadas. E a gente tem alguns contratos, né? Dentro de um desses contratos tem tinta que a gente pode fornecer em galão, que a gente chama quartinho, é a embalagem menor, de 900 ml. A embalagem de 3.600 é galão e a embalagem de 18 pode ser lata ou balde, né? E aí, na hora de fazer a venda desse produto em balde, ele não estava convertendo a quantidade de corante que vai dentro do balde. Porque não sei se todo mundo sabe como é que faz uma tinta pigmentada, uma tinta de cor personalizada. A gente compra a base da fábrica e uma série de pigmentos. Cada fabricante tem 13, 15, 18 pigmentos, podem até ter, pelo menos dos que a gente trabalha, para poder você preparar a cor do cliente final, né? E o que estava sendo feito? Na hora de converter, ele estava convertendo em cima do galão e não em cima do litro, que tem que fazer, o balde, no caso da tinta industrial, é de 20 litros. Então ele tem que pegar 20 vezes o que cai em 1 litro. Ele estava pegando 20 vezes o que cai em 1 galão. E aí no chamado... Meu Deus. Estava multiplicando, ou seja, por 3,6 o valor do corante da tinta. E como é um contrato, não dá para eu lançar um desconto, porque senão vai mexer no meu estoque, vai mexer em vários pontos ali, né, no financeiro, nos indicadores e tudo mais, vai mexer em tudo. Então tive que consertar esse problema. Só que no chamado, a menina que estava atendendo, né, como a gente estava no maestria, né, não tinha como fazer muitas coisas, apesar de estar no horário confortável, eu apresentei para ela o cálculo, só que ela não estava conseguindo entender. E toda vez ela voltava, mas a tinta do galão. Aí eu fiquei um pouco feliz demais, né? Para não dizer o contrário. E fiquei perguntando para ela, mas e o balde? E o balde? Aí alguns colegas, né, amigos de Diamond, resolveram prestar atenção nessa hora da minha conversa, que é o resto da conversa ninguém prestou atenção. Resolveram prestar atenção e, por incrível que pareça, né, ficou gravado. Tem até figurinha. Vamos embora. É isso aí, galera. Esse foi o André, nosso querido amigo aqui, Diamond, também parceiro aí de maestria. Espero que vocês tenham gostado. E acompanhe os próximos episódios, que toda vez vai ter um conteúdo e um insight muito legal aqui para vocês. Valeu, galera!